Olá, amigos e amigas de Videoversos. Todo mundo sabe que está boletado na cadeira de Pedro no Vaticano um papa argentino peronista esquerdista. É tão esquerdista que não visita o seu próprio país porque ele está sendo governado por Maurício Macri, opositor do peronismo. O Papa Francisco é um notório membro da Igreja Católica Latino-Americana, subproduto da Segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, que aconteceu em Medellín, na Colômbia, no período de 24 de agosto a 6 de setembro de 1968. Esta conferência, convocada pelo então Papa Paulo VI, foi praticamente a abertura da Igreja para a adoção do marxismo como o seu catecismo. Isto se institucionalizou logo a seguir com a constituição do pensamento da chamada Teologia da Libertação. No Brasil, a constituição do pensamento da chamada Teologia do Brasil se entronizou com o lançamento do livro Teologia da Revolução pelo teólogo belga José Comblan, residente no país. Em 1971, Gustavo Gutierrez publicou Teologia da Libertação. Somente em 1972, o frei comunista Leonardo Boff surge no cenário teológico com a publicação de Jesus Cristo Libertador. Ele ficou muito conhecido devido à proteção recebida pela Ordem dos Franciscanos à qual ele pertencia. A CNBB se tornou uma espécie de sindicato do comunismo no Brasil, sindicato religioso do comunismo. E a proliferação de pastorais do índio, do negro, do sem-terra, da mulher, da criança, etc., fez proliferar o pensamento comunista no meio religioso nacional. Isso aconteceu de várias maneiras. Uma delas foi pela modificação do ensino nos seminários, que se tornaram escolas de formação de padres comunistas, mais afeitos ao estudo do marxismo, à luta ideológica, sindical e outras do gênero, do que propriamente à teologia e à propagação da palavra de Deus. O Deus dessa gente passou a ser Marx. E isso foi extremamente implementado no país por meio das famigeradas comunidades eclesiais de base. Todas estas coisas se deram entre a segunda metade da década de 60 e até o final da década de 70, quando a Igreja Católica participa ativamente da formação do PT no Brasil, o que aconteceu dentro de instalações católicas no bairro do Ipiranga, em São Paulo. E essa Igreja Católica chegou até o poder com a eleição do bandido corrupto Lula à presidência da República. Um dos primeiros poderosos do PT naquele ponto era o famigerado Silvinho Land Rover Pereira, então secretário-geral do PT, uma posição estratégica e de muito poder, responsável pela indicação de todos os nomes para os cargos no governo. Silvinho era um caiçara do litoral paulista, um dos homens originários das comunidades eclesiais de base. Era um corrupto de origem. Assim que chegou a Brasília, tornou-se um emblema da corrupção ao aceitar um Jeep Land Rover estilo brucutu, sem acessórios, recebido da empreiteira GDK, que tinha contratos com a Petrobras.
Durante os governos da organização criminosa petista, a Igreja Católica Vermelha comunista avançou muito em suas pretensões no sentido de promover a fundação de uma nação religiosa. Isso é perseguido pela Igreja Católica no Brasil desde que os primeiros padres chegaram a esta terra. Eles tentaram fazer isso na região do Prata, tentando fundar a República Guaranítica. Unida ao movimento internacional de ONGs, a Igreja Católica Comunista pretende separar do Brasil enormes áreas do território nacional na região amazônica que se transformariam em nações indígenas. Há toda uma teoria e estratégia mundial montada a esse respeito. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República detectou com toda clareza e firmeza a intenção da Igreja Católica Comunista, da Teologia da Libertação, do Papa peronista Francisco, esquerdista, de dar guarida a essa iniciativa com a realização de um sínodo convocado pelo Papa para tratar de temas como situação de povos indígenas, desmatamento e mudanças climáticas. Isso é a pauta da esquerda brasileira e da esquerda mundial. O sínodo é uma assembleia periódica de bispos de todo o mundo que, presidida pelo Papa, se reúne para tratar de assuntos ou problemas concernentes à Igreja Universal. Ora, a Amazônia não é um assunto do mundo, é um assunto dos brasileiros, do Brasil. Mas a intenção da Igreja Comunista é tornar a questão da Amazônia como uma questão internacional e, com essa justificativa, desligar a região amazônica do país. O primitivismo destes padres é uma coisa satânica. O Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, afirmou em nota nesta segunda-feira que a Igreja Católica não é objeto de qualquer tipo de ação da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, mas confirmou que há preocupação funcional com alguns pontos da pauta do Sínodo sobre a Amazônia, evento que ocorrerá no Vaticano em outubro deste ano. Fica evidente que a Igreja Católica Comunista Brasileira resolveu se insurgir contra o governo de Jair Bolsonaro. Antes, os padres comunistas faziam isso por meio do PT, partido que ajudaram a fundar em 79. Agora, como esse partido não passa de um zumbi, com o seu grande líder, um presidiário, condenado já 2 vezes por corrupção e outros crimes, a Igreja Católica Comunista resolveu, então, ela própria, se transformar no partido de oposição ao governo Bolsonaro. A Igreja Católica Comunista do Brasil quer se insurgir contra o espírito conservador nacional, que é a ampla maioria neste país, de mais de 2/3 da população. A Igreja Católica Comunista do Brasil quer se transformar na grande opositora do sentimento de direita que finalmente conseguiu alcançar o poder no país e começa a colocar em pauta temas que desagradam os comunistas vermelhos da Igreja Católica Comunista do Brasil. O general Augusto Heleno, que foi comandante da Amazônia, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, que tem a ABIN sob seu comando, o homem mais respeitado nas hostes militares nacionais e o mais preparado de todos os generais, percebeu claramente as intenções da Igreja Católica Comunista do Brasil
e já se insurgiu contra esta tentativa descarada do sínodo convocado pelo Papa Vermelho Francisco. O general Augusto Heleno percebeu as intenções dos bispos comunistas, dos padres comunistas e disse isso claramente a cardeais brasileiros que o procuraram. Disse a eles estar preocupado e querer, entre aspas, neutralizar isso aí. Bolsonaro se elegeu atacando, entre outras coisas, a política de demarcação de terras indígenas e quilombolas e a política ambientalista. Augusto Heleno disse mais aos cardeais, abre aspas, parte dos temas do referido evento trata de aspectos que afetam, de certa forma, a soberania nacional. Por isso, reiteramos o entendimento do GSI de que cabe ao Brasil cuidar da Amazônia brasileira. Os deputados comunistas na Câmara já querem convocar Augusto Heleno para ser ouvido no Congresso sobre o que seria espionagem do Sindicato Religioso Comunista Petista CNBB, que alguns preferem denominar de Conferência Nacional de Bispos Bolivarianos. São uns fanfarrões, falastrões. Para o meu gosto, Augusto Heleno deveria se oferecer para ir ao Congresso Nacional e desmascarar esses vagabundos todos falando em rede nacional de televisão e denunciando as intenções deles. E, mais do que isso, denunciando o quanto esses vagabundos estão deixando de receber por meio dessas ONGs dedicadas a índios, meio ambiente e reforma agrária, de recursos do orçamento nacional para sustentar ordinários que nada mais fazem senão viver às custas do Estado e contra o mesmo Estado que os sustenta. Augusto Heleno está fazendo a coisa certa até aqui. Tem que partir para cima da esquerdalha, para ela aprender com quem está falando e entender que os tempos são outros. Até mais.